Que aqui no Brasil a coisa chegou ao limite do insuportável, ninguém duvida mais. Estamos chegando a um limite tão absurdo que já tivemos uma decretação de sentença de morte aqui no Brasil. Sem regras, sem lei, criminosos fazem o que bem entendem. A gente vai falar sobre isso e essa decisão que foi tomada, intimando a pessoa a comparecer para ser assassinado. Não faz sentido. A gente vai falar também sobre o Tarcísio de Freitas. Teve uma reunião interessante entre Tarcísio de Freitas e Bolsonaro, que muda os rumos da luta contra o Boulos lá na Prefeitura de São Paulo. Isso e muito mais coisas. E também a gente vai falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes, que afetou a Starlink, do Elon Musk, que afetou também o X, do Elon Musk, e a pressão e repercussão internacional em cima disso. Bora falar um pouquinho? Bora lá! Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso é muito importante pra gente. Vamos entender o que está acontecendo, começando com essa matéria do Tarcísio. E eu achei bem interessante. Aceno de Bolsonaro a Marçal visa união no segundo turno, diz Tarcísio. E o Tarcísio se manifestou. Olha, vamos lá. Eu recebi um monte de críticas e muito mais elogios quando eu me referi no último vídeo ao Tarcísio de Freitas, que ele mencionou que o Pablo Marçal tinha mesmo que perder suas redes sociais e que isso não era censura. E eu discordo em número, gênero e grau. E muitas pessoas falam, mas você não era o puxa-saco do Tarcísio? Cara, quando eu gosto das atitudes de um candidato ou de um político, eu vou falar das atitudes boas. Quando eu não gosto, eu vou falar das atitudes que eu não gostei. Essa é a vantagem de ser independente. Então, a decisão do Tarcísio de falar que não era uma censura contra o Pablo Marçal, eu discordo totalmente. Mas o Tarcísio entendeu que o Pablo Marçal se tornou muito maior do que ele imaginava. E que bater de frente contra o Pablo Marçal agora é burrice. Olha só o que rolou. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, disse nesta quinta-feira que conversou com o Jair Bolsonaro durante essa manhã e afirmou que a abertura dada ao influencer Pablo Marçal pelo ex-presidente para que ele compareça à manifestação convocada na Avenida Paulista tem como objetivo a união da direita no segundo turno das eleições municipais. Embora Tarcísio já tenha deixado claro que quer a vitória de Ricardo Nunes na capital e não deseja se aproximar de Marçal, Bolsonaro publicou um vídeo na noite dessa quarta-feira, abrindo a manifestação na Paulista para outros candidatos de direita que queriam participar. Gesto interpretado pelos aliados como um recado direcionado ao influencer. E foi. Logo depois do Carlos Bolsonaro entrar em contato com o Marçal, fazer uma publicação falando que está tudo certo, acabou, está tudo certo, acabou a briga, a direita como um todo comemorou, a esquerda chorou. E é isso que eu gosto de ver. A esquerda chorando, porque não vai ter vitória, porque o Boulos vai perder. E alguém da direita, como o Marçal, como a Marina, vencendo. Nunes não, tá? Não apoia o Nunes. Mas entenda o seguinte, e é interessante a gente fazer essa análise aqui. Tem dois cenários. O primeiro cenário é sim a hipótese de chegar Nunes e Boulos no segundo turno sem o apoio do Marçal e com a raiva do eleitorado do Marçal, que vai ficar chateado com o Nunes se continuar esses ataques pesados contra o Marçal. Por outro lado, há a hipótese também de chegar o Marçal no segundo turno. O comentário que mais me chamou a atenção e que fez com que eu trouxesse aqui, o comentário aqui dos inscritos, falou o seguinte, olha, peraí, você está criticando o Tarcísio está combatendo a corrupção, está combatendo o crime organizado em São Paulo, combatendo a Cracolândia, está fazendo de tudo, e ele está defendendo o cara que já está com ele, que é o Nunes. Então, defender o Nunes nada mais do que justo, e que eu estou sendo leviano em falar que eu prefiro o Marçal. Tá, é um argumento bom. Tarcísio já está com o Nunes, já está em andamento, aquele sistema que já está vigorando em São Paulo vai continuar. É o que o Tarcísio quer, que continue o sistema que já está em vigor em São Paulo. Eu já penso diferente. Eu penso que o Pablo Marçal, em momento algum, ele vai travar apoio ao Tarcísio de Freitas. Pelo contrário, o Tarcísio vai estar deixando, se é que o interesse é a aplicação da direita, um cara que não é tão confiável quanto o Nunes
por um cara que eu acredito que nessas pautas conservadoras vai ter muito mais chance de aplicar do que o Ricardo Nunes. O Marçal tem mais chance. Vamos pôr, por exemplo, a pauta da Cracolândia. Quando o Rubinho Nunes queria investigar as ONGs lá, quem correu para barrar o negócio foi o Ricardo Nunes, amigo do padre Lancelotti, falou, não, Rubinho Nunes não vai fazer isso. Cá entre nós, se fosse o Marçal, você acha que ele ia sair em defesa do padre Júlio Lancelotti? Duvido muito. Então, assim, justo o argumento, gostei do argumento, mas eu prefiro Marçal, e se não for Marçal, se for para o segundo turno, eu prefiro que esteja em união, tá? Prefiro que esteja em união. Vamos lá, pessoal, vamos falar de crime, já que eu mencionei aqui o Tarcísio de Freitas, combate ao crime. O Brasil se tornou um narco-estado. Não adianta você pensar que não tem hoje uma organização. O crime é organizado, a própria palavra já diz. E sabe, hoje o crime está mandando em algumas cidades como se fosse um verdadeiro tribunal. Dá uma olhada nessa matéria do Metrópolis. O Comando Vermelho decretou a morte de motoboys que assassinaram um motorista apedrejado. Aconteceu a seguinte treta aqui. E é uma decretação de pena de morte no Brasil. Um motorista, né, atropelou um motoboy, estava embriagado, atropelou um motoboy, segundo a matéria. Atropelou um motoboy e acabou matando esse motoboy atropelado. Os outros motoboys, cerca de 32 motoboys, ficaram revoltados, fizeram um linchamento desse homem de 55 anos e o mataram apedrejados com linchamento. O Comando Vermelho falou que sangue se paga com sangue e decretou a morte de todos os motoboys e disse que vai matar um por um e começou a fazer postagem com imagens deles, né? É lógico que aqui a matéria do Metrópolis não colocou o rosto deles, né? Colocou, mas coberto, colocou o nome e colocou o seguinte, prazo de 24 horas para se apresentar no Conselho do Comando Vermelho. Olha só, é tão organizado que eles têm um conselho, têm um tribunal e o prazo para ele ir lá se justificar. Olha só que coisa que se tornou o Brasil. E isso ocorre assim, a olhos vistos. Os caras fizeram uma publicação no Instagram convocando os motoqueiros para que eles se expliquem. E a ameaça é que se os motoqueiros não aparecerem, vão atrás da família dos motoqueiros. Esse é o Brasil que deu certo? É esse o Brasil da democracia, que decreta pena de morte para as pessoas? Sabe, é verdadeiramente insano. E aqui ninguém está defendendo o que os motoqueiros fizeram, não, tá? O cara lá deveria ter direito a um devido processo legal. Os motoqueiros têm que responder na justiça, né? Na justiça, no Estado, e não para o crime. O Brasil, né? O Estado está perdendo a vez para o crime. Vamos falar dessa situação tensa agora do Alexandre de Moraes e do Elon Musk? Vamos lá. Só para você se situar. O Alexandre de Moraes determinou que o Elon Musk tenha um escritório do X, né, do X, ou Twitter, aqui no Brasil. A lei fala que tem que ocorrer isso mesmo. Só que a decisão do Alexandre de Moraes falou que se ele não apresentar, vai suspender toda a plataforma. E não é tão simples assim. A suspensão da plataforma implica em uma censura. Eu vejo como censura. E a forma definida de intimar pela própria plataforma é uma cinte. É uma vergonha. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em 2023, decidiu que não existe a possibilidade de intimar as pessoas, de notificar as pessoas via rede social. Então o processo, por si só, ele é todo nulo. Começou com a intimação, já nula. Vários juristas já se manifestaram nesse sentido. E o pior, que retirando as redes sociais, é um prejuízo não do Elon Musk só, mas quantas pessoas não dependem da plataforma, fazem divulgação e ganham dinheiro com base na plataforma. Por exemplo, o YouTube, por exemplo, o Facebook, o Twitter, o WhatsApp, o Telegram. Ou seja, é algo que vai atingir muito mais pessoas que não são parte aqui. Mas para piorar ainda, teve mais uma decisão que eu, como advogado, julgo ilegal. É o seguinte, matéria da Globo. Na falta de representante da Rede X no Brasil, o STF bloqueia recursos financeiros da Starlink do Elon Musk.
Quem fez a publicação foi o Tomé Abdu. Após intimar Elon Musk através de uma postagem no X, na própria rede do empresário norte-americano, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu bloquear as contas da empresa Starlink no Brasil, projeto de internet via satélite que ajudou milhares de pessoas no resgate do Rio Grande do Sul. O que é Starlink? Tanto a Starlink quanto o X são do mesmo dono, do Elon Musk. O X, ou X, ou Twitter, que ele fez uma bagunça com isso, é uma empresa de rede social, plataforma de mensagens. Enquanto que a Starlink é uma empresa de tecnologia, são mundos totalmente diferentes. Cada uma com seu CNPJ, cada uma com sua função. A Starlink é inovação, é tecnologia que ajuda milhares de pessoas. Se não fosse a Starlink ajudando no Rio Grande do Sul, muitas pessoas a mais teriam morrido. Se não fosse a Starlink, milhares de pessoas no norte, nordeste do país, na região amazônica, iam estar incomunicáveis, sem internet, não tem nem rede de celular lá, mas tem internet por causa da Starlink. E o Alexandre de Moraes vem e manda bloquear as contas, o que é uma cinte. Por quê? No Brasil, existe o princípio da desconsideração da personalidade jurídica. A regra é a existência da personalidade jurídica separada da física. Complicou, né? Calma que eu vou te explicar certinho. Quando eu vou fazer um negócio, eu, Sandro, tenho um CPF. O meu CPF é vinculado à minha pessoa física. Então, tudo que eu faço é do Sandro. Quando eu monto uma empresa, por exemplo, eu posso ter um sócio, eu gero um CNPJ, que também é uma pessoa fictícia, uma pessoa jurídica. Ela serve para comprar as coisas, para vender as coisas. Cada CNPJ é uma pessoa jurídica separada, não se comunica. Então, a treta que existe com o X nunca poderia chegar na Starlink. Estamos diante de mais uma decisão ilegal e que vai afetar milhares de pessoas. É, sem sombra de dúvidas, assustadora essa situação. Então, se cria empresa no Brasil justamente para que os atos de uma empresa não comuniquem com os atos de outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é a lei. Estão violando a lei. O Elon Musk não baixou a cabeça, não. Partiu para cima. Essa publicação aqui foi o Elon Musk dizendo, olha, é exatamente isso. O Alex aqui escreveu o seguinte, está com a tradução do Carrion aqui. Notícias. O déspota, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, congelou a Starlink, bens e bloqueou as suas contas bancárias no Brasil porque Elon Musk se recusou a nomear um representante legal na rede social X no país, o que levantaria imediatamente a prisão sem o devido processo legal. Olha, é insano, né? É insano. Houve uma ordem do Alexandre de Moraes, uma ameaça de prisão do representante do Twitter aqui no Brasil, o que é insano, né? E sabe, deu repercussão, porque está extrapolando todos os limites do devido processo legal. Matéria do Metrópolis, Musk chama Moraes de tirano e ditador e ataca Lula, chamando ele de cão de cola. Ou seja, o Elon Musk já falou, ó, já pode se preparando que o Twitter vai sair do Brasil. Mas isso fica até o final, porque eu vou mostrar para vocês que já era esperado. Após a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou as contas financeiras da Starlink no Brasil, Elon Musk voltou a usar a rede X para se pronunciar. Ao citar nominalmente o Metrópolis e compartilhar a informação de que todos os gestores da Starlink no Brasil foram notificados e intimados para regularizar os valores devido à justiça brasileira pela X, Musk atacou o ministro e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. No post, Musk diz, o tirano Alexandre é ditador do Brasil, Lula é seu cachorrinho de colo. Ou seja, foi lá e não baixou e partiu para cima. A repercussão negativa da decisão do Alexandre de Moraes foi grande no Brasil e no exterior. O Marcel Van Hatten escreveu o seguinte, os 11 ministros do STF são responsáveis por esta esbórnia no país. E ele ainda citou o STF, tá? Aqui na rede. 11 que apoiam por ação explícita ou obsequiosamente, né? Omissão
a situação chegar nesse ponto. Todos são responsáveis, cúmplices e culpados. E ele ainda fala aqui, né? Ó, CPI do abuso de autoridade e impeachment já. Está acontecendo, depois dessa escalada, uma pressão muito grande pelo impeachment do ministro Supremo Alexandre de Moraes. O Conexão Política se manifestou aqui com a matéria da repercussão disso lá no exterior. A ameaça de Moraes de suspender o X, o Twitter no Brasil, repercute na imprensa internacional. A intimação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, exigindo que o X nomeasse um representante no Brasil em 24 horas sob risco de suspensão do serviço no país, gerou uma repercussão internacional. Veículos de imprensa dos Estados Unidos, como o The Washington Post, The New York Times e o Wall Street Journal, relataram o ocorrido, destacando o embate em curso entre o bilionário Elon Musk e o proprietário do X e o ministro Moraes. O Wall Street Journal também externou a ameaça feita por Alexandre de Moraes, observando que o ultimato marca uma nova escalada em uma situação já tensa entre a mais alta corte do Brasil e o X. O Washington Post, referindo-se a uma matéria da Associated Press, apontou que a ordem do ministro Alexandre de Moraes é o mais recente desdobramento de uma disputa contínua com a plataforma de Musk. O jornal sublinhou que, nos Estados Unidos, a liberdade de expressão é um direito constitucional, muito mais permissivo do que em muitos outros países, incluído o Brasil. Na Europa, a repercussão também foi significativa. O jornal francês Le Monde relatou a intimação de Moraes. Enfim, foram vários jornais, várias mídias internacionais que trataram do tema. Tiveram também duras palavras de congressistas. A Maria Elvira, deputada republicana dos Estados Unidos, ela fez uma publicação onde ela escreveu o seguinte: há meses alertei o ministro socialista do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que a liberdade de expressão no Brasil estava em perigo de extinção. Agora, com pretextos absurdos, ele está ameaçando fechar o X hoje à noite e censurar Elon Musk. O que mais os brasileiros perderão com Lula? Pois é, você vê que a repercussão está cada vez maior. Mas a cereja do bolo fica para o final. Era uma ação orquestrada, segundo o UOL. Pois é. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele consultou colegas do STF antes de intimar Musk e tem apoio do STF para suspender o X. Um dos ministros ouvidos em caráter reservado lembrou que nenhuma empresa pode funcionar no Brasil sem representação legal e em desrespeito às leis e à soberania nacional. Eles acreditam que Moraes teria o apoio da maioria do Supremo caso seja necessário suspender as atividades da rede social no país. A avaliação nos bastidores do tribunal é que a medida deve ser tomada em breve. A decisão de notificar Musk por meio do X foi uma tentativa de dar uma nova chance para o bilionário manter a rede social no ar. O ministro nem precisa fazer isso. Ele poderia apenas ter suspendido as atividades da plataforma sem qualquer intimação, porque já tinha cumprido o rito legal antes. Ou seja, o STF endossa aqui a possibilidade de retirar a rede social do Elon Musk do Brasil. Então, assim, chega um ponto que somente países autoritários e ditatoriais fizeram esse processo de retirada das redes sociais aqui do Brasil, o que mostra uma escalada assustadora, né, no Brasil e que chama muito, muito a atenção da maioria das pessoas aqui no Brasil que brigam por liberdade de expressão. É por isso que muitos deputados, senadores apostam que o 7 de setembro vai ser gigante. É por isso que o Bolsonaro entendeu, através da mediação do Nicolas Ferreira, que no dia 7 de setembro não se pode haver divisão. A direita tem que estar mais unida do que nunca. É hora de estender os braços a todos aqueles que querem, né, se manifestar aqui no Brasil e que querem participar do 7 de setembro. Então é por isso que o Nicolas Ferreira fez essa articulação. E aí há quem diga que todas as pessoas serão bem-vindas. A pauta é pela pauta e não pela bandeira de partido ou de pessoas. A pauta é pelo impeachment do Supremo Tribunal Federal, pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. É o que falou o Bolsonaro em vídeo. E o clima vai esquentar até lá. Há quem diga
que haverá retaliações, inclusive há quem fala aí nos bastidores que haverá proibição da manifestação no 7 de setembro. Não sei se isso vai acontecer. Vou estar trazendo toda a atualização para você, uma por uma aqui, tá bom? Abraço, meu amigo. Fica com Deus. Vejo vocês amanhã de manhã, se Papai do Céu permitir. Um grande abraço e até lá.